O que tem sabotado a sua imagem pessoal? Será que é a sua aparência, como você se veste, o seu comportamento, a sua comunicação ou a sua presença nas redes sociais? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que é imagem pessoal? É a percepção que as pessoas têm ao seu respeito, é aquela conclusão que ela tira sobre você. E a imagem pessoal tem 4 pilares. O primeiro deles é a sua aparência. São os elementos, os mensageiros visuais que você coloca na sua maquiagem, no seu cabelo, no seu vestuário, nos seus acessórios. O ponto número 2 é o seu comportamento. Como você age com as outras pessoas? Você se comporta de uma forma educada, respeitosa, comprometida, de uma forma bem-humorada ou não? Como que estão os seus ânimos aí? O ponto número 2 é a sua comunicação, seja ela verbal, através das palavras, escrita, ou a comunicação não verbal, os mensageiros que estão presentes nas suas roupas. Por fim, a presença digital. Será que você tem postado nas redes sociais? Será que esse conteúdo de fato agrega valor na sua imagem ou não? Por isso, nesse vídeo eu vou exemplificar alguns sabotadores dentro de cada um desses pilares. Lembrando que não existe uma imagem perfeita, você não conseguirá ter aquela imagem impecável, até porque não controlamos imprevistos, não controlamos tempo. Mas é possível sim que a gente se planeje para estarmos perto disso. Consegue compreender? Vamos lá? E muitas pessoas, elas se queixam de que eu vou me vestir da forma que eu quero, vou me maquiar da forma que eu quero, vou me comunicar da forma que eu quero, vou falar palavrões. A opinião da outra pessoa não importa. Mas vivemos numa sociedade que servimos as outras pessoas e as outras pessoas nos servem. Então, a percepção que, por exemplo, seus clientes têm a seu respeito, pode trazer benefícios para você. Então, a opinião do consumidor, a opinião das pessoas que te cercam importam sim. Então, vamos começar a exemplificar os sabotadores visuais dentro de cada um desses pilares. Vamos começar primeiro pela aparência. Então, o ponto número 1, que eu acho muito gritante e eu vejo que faz uma importância danada, tem a ver com o cabelo. Porque o nosso cabelo, eu sempre falo e repito, ele é o nosso acessório mais poderoso dentro da nossa imagem. A gente pode estar com uma roupa super básica, bem assim, sem nada mesmo. Se a gente estiver com o cabelo alinhado, expressando a nossa personalidade, já vai trazer assim, um refinamento, um levantamento para nossa imagem absurdo. Então, sempre evite, se programe, se esforce para não ir frequentar ambientes sociais ou ambientes de trabalho com o cabelo molhado, porque isso traz uma imagem, emite uma mensagem que, nossa, eu não me preparei para vir. Me arrumei muito rápido, bem em cima da hora, meu cabelo nem secou. Então, não é uma atitude respeitosa com as pessoas que você vai visitar ou então que você vai atender. Então, se programe. Se você não conseguir, faz ali um penteado lambidinho, não tem problema. Mas o cabelo molhado, gente, a não ser que você seja uma cacheada. O número 2 é trazer para o seu vestiário elementos infantilizados. Por exemplo, uma capinha para o seu celular de bichinho, com desenho, aquela coisa muito adolescente. Aquilo não é interessante. A não ser, por exemplo, não, eu sou uma dentista que atende criança, eu trabalho com crianças, aí tudo bem, você pode usar aquilo de uma forma intencional, mas lembre-se que mesmo assim, quem te contratou foi os pais. Então, tem essa cautela aí também. Referente à garrafa de água, muito calor por esses dias e a gente precisa realmente se hidratar. Então, escolha uma garrafa que tenha um design mais adulto, digamos assim. Nada de
elementos coloridos demais, elementos com frufruzinho, não é interessante. Outro ponto é o seguinte: camisetas irônicas. Não precisa. Não enriquece o seu vestuário. Ponto número 3 são as roupas esportivas. Então, roupas esportivas são para ambientes esportivos. A não ser que você seja uma professora de pilates, uma educadora física, uma treinadora, até mesmo uma professora que trabalha com crianças. Nesse caso, ainda é razoável. Mesmo que seu trabalho não seja 100% formal, é interessante você trazer elementos, não 100%, mas alguns elementos mais formais para comunicar comprometimento, competência, autoridade, formalidade, responsabilidade. Fez sentido? 4. Roupas manchadas, com lugares descosturados. Isso não é interessante. Isso mostra uma falta de zelo para com a sua imagem. O número 5 é lingerie aparecendo. Não faz sentido nenhum você mostrar, principalmente no seu trabalho, a sua lingerie. Então observe se a sua blusa está coerente com aquele sutiã que você está usando. Poderia listar aqui para você uma lista gigante com sabotadores visuais. Sobrancelha por fazer, que esse é o meu ponto fraco. Batom só com a borda, unha descascada, inúmeros. Mas listei esses daqui que são, de fato, os que eu acho mais importantes. Agora vamos para a parte do comportamento. Vamos falar sobre os sabotadores comportamentais. O primeiro deles se refere muito ao seu comprometimento, à sua responsabilidade com o seu planejamento. Porque quando você chega atrasada em um local, isso mostra exatamente isso. Você não se planejou para estar naquele determinado local na hora certa. Lembrando que a gente não controla o tempo, a gente não controla o trânsito, a gente não controla tudo. Então, se caso você chegou atrasada em um compromisso, algum ponto assim, eu sugiro que você diga: nossa, obrigada por me esperar. Número 2 é fofocar, falar da vida dos outros. É claro que, por exemplo, você pode comentar: nossa, fulano de tal passou em medicina, fulano de tal formou em agronomia, fulano de tal tá grávida, nasceu um bebê lindo, fulano de tal se casou. Falar coisas pro bem, para incentivar outras pessoas, não é uma fofoca. Nossa, fulano de tal tá fazendo atividade física, você viu como que mudou, como que evoluiu. Fulano tá fazendo uma dieta, fulano passou por uma consultoria de imagem. Então, tudo aquilo que for para apreciar, para inspirar outras pessoas é interessante. Então, numa roda de conversa, que a gente comente sobre nós mesmas, sobre as nossas experiências, trocar experiência ali com o outro, contar de casos antigos, de histórias de tempos passados. Então, uma roda de conversa para ter essa troca sadia, decente, porque fofocar não é nada moral. Vamos fazer uma pausa aqui para um pensamento que eu tenho, que é o seguinte: eu acredito que a gente tem que se esforçar para sermos pessoas agradáveis, porque vivemos numa sociedade e temos que nos tornar essas pessoas, porque é chato estarmos perto de pessoas que são desagradáveis. E a pessoa que faz isso daqui não é uma pessoa, digamos que muito agradável, cria um peso no ambiente, que é reclamar. Reclamar não é uma atitude positiva e é uma atitude que afeta as pessoas que estão próximas de você. É claro que eventualmente a gente reclama sim, tem alguns casos de injustiça que a gente fala, a gente se queixa, não tem problema. Mas eu vi um vídeo recentemente que a pessoa do vídeo falava sobre reclamar, que o re é de repetição, então você cria esse hábito, esse costume de ficar reclamando sempre e sempre e sempre. Então isso não é nada agradável, não é nada positivo. Então cuide aí, monitore isso
na sua vida, nas suas relações pessoais. E outro ponto é ficar contando dos problemas da nossa vida. É claro que você tem que eleger pessoas íntimas da sua confiança para estar trazendo esse desabafo, para estar buscando esse conforto, para estar buscando talvez ali uma resposta, uma solução que talvez você não está vendo para alguma atitude, para alguma situação que você tem. Então é para isso que serve, é para isso que você comunica para as outras pessoas os seus problemas. Agora, por exemplo, você quer contar para as pessoas os seus problemas, mas você não está contando para elas de uma forma que espera um conforto, que espere uma solução, porque você não vai buscar uma atitude para resolver isso. Então, se você não está buscando uma atitude para a resolução do seu problema, eu não vejo razão de você ficar contando para as outras pessoas. Fez sentido? O número 4 é pessoas que chegam sempre nos lugares com a cara feia, de mau humor. Isso também não é um comportamento que vai enriquecer a sua imagem, porque ao invés de você estar aproximando as pessoas de você para que você consiga atingir os seus objetivos, você vai estar afastando as pessoas. Então isso não faz sentido. Então, mesmo que você tenha acordado com os ânimos lá embaixo, eu acredito que nós somos nossa própria influência. Então, nesse dia, vista uma roupa mais colorida, talvez até estampada, não sei se isso cabe no seu ambiente de trabalho. Coloque uma maquiagem no rosto, vá para frente do espelho e fica sorrindo para você mesma, porque isso vai de fato alterar o seu dia e não vai criar situações desagradáveis para as outras pessoas. Número 5 é causar barulho. Pessoas barulhentas. Mesmo que você goste de barulho, você não sabe se aquela outra pessoa gosta. Criam ambientes harmoniosos, ambientes respeitosos, nada de ficar com celular, com músicas, ouvindo música, sentar no fone de ouvido, ouvindo áudio, sentar no fone de ouvido, assistindo filmes. Isso não é interessante. Isso não vai enriquecer, não vai potencializar a sua imagem pessoal, pelo contrário. Vamos agora para os sabotadores referentes à sua comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Cuidado com palavrões. É desagradável conviver com pessoas que ficam o tempo todo xingando, aquele vocabulário, sabe, que não agrega. Então, não vejo razão de você incluir palavrões no seu vocabulário. As gírias também pode enfraquecer demais o seu vocabulário, a forma que você se comunica. Então, do barulho que eu falei anteriormente, é claro que um português bem falado, um português bem escrito é algo muito lindo. A gente sabe que o português é uma das línguas mais complexas que existe, mas assim como a nossa imagem não é impecável, também o nosso português pode não ser impecável. Mas que a gente se esforce para também atingir esse objetivo aí o mais próximo possível da perfeição, porque a perfeição é inalcançável. Agora, isso foi os sabotadores verbais. Agora vamos para os não verbais. Então, tudo que está no nosso vestuário também tem ali tipo um alfabeto. Então, as linhas transmitem mensagens, as cores transmitem mensagem, nos cortes, os sapatos. Então, tenha um pouco de conhecimento sobre isso, faça sua consultoria de imagem, mas use roupas adequadas para o trabalho. Não use roupas inadequadas. Então, se, por exemplo, você trabalha num escritório, que é algo mais formal, preze por roupas que sejam mais formais. Nada de decote, nada de mini saia. Observe se o local que você trabalha tem um código de vestimenta. Observe se um lugar que você vai tem ali um código de vestimenta. Então, esteja atento para sempre estar adequada para os ambientes que você frequenta. Mais um adendo aqui para o nosso vídeo, que às vezes a gente se preocupa tanto em como estar numa festa, o melhor vestido, o melhor sapato, o mais bonito, o penteado, a maquiagem, a gente se preocupa muito com isso. Quantas vezes você vai numa festa? Numa semana? Num mês? Num ano?
com certeza são menos vezes do que você vai para o seu trabalho. E da onde você tira o seu sustento? Do trabalho. Então, assim, a gente dá muita honra para ambientes de lazer, é claro que isso também merece honra, mas daquele lugar que a gente de fato está tirando os nossos rendimentos, a gente não se preocupa com a forma de vestir, a gente não se preocupa com a forma de se portar. Então, pense nisso. Você tem se vestido de uma forma adequada para o seu trabalho? Isso comunica que você está honrando aquilo no qual é o seu trabalho. Ah, eu não gosto do meu trabalho. Tá, você não gosta do trabalho, você precisa honrar ele para que outro trabalho venha para você. Então, é esse o conceito, ok? Se vestir bem é honrar o seu trabalho, é honrar a casa de uma pessoa que você foi convidada para estar. Então, pense nisso. Agora, para os sabotadores, referente à sua presença na rede social, como que estão as suas redes sociais? Você utiliza ela para engajar com seus potenciais clientes? Então, por isso, não poste situações constrangedoras. Por exemplo, você bêbada, você com a roupa muito pelada, coisas que você julgue que não é interessante que os seus clientes vejam. Às vezes a gente não toma consciência disso, mas algumas situações, elas prejudicam o nosso posicionamento profissional. Por exemplo, ficar postando situações que acontecem no seu ambiente de trabalho, que pode soar engraçado, mas que muitas vezes está desfazendo do seu cliente, isso não é positivo. É interessante que você aprecie o seu cliente para que ele possa apreciar você. É claro que você pode ter exigências para o local do seu trabalho e você pode comunicar essas suas exigências de maneira prévia para o seu cliente, mas postar essas situações, mesmo que de uma forma engraçada, irônica, isso não mostra um posicionamento maturo, de maturidade. Isso não é interessante. Quantas vezes eu falei que isso não é interessante? Mas é para você, assim, raciocinar um pouco e ver que imagem realmente isso está passando. Há também problemas, porque assim, gente, de fato, isso engaja demais você postar polêmicas, você postar barracos, mas a que ponto isso potencializa o seu posicionamento profissional? Então fica essa questão. Então, se você tem um problema com um parente seu ou alguma coisa, não precisa ficar postando ali indiretas, porque sabe que aquela pessoa vai estar. Isso não é maduro, isso não transmite maturidade, porque pode ser que passe despercebido para um monte de pessoas, mas talvez para aquele número ali, que provavelmente são os clientes que você tem mais contato, eles vão estar entendendo. Então, se porte de uma forma séria, de uma forma madura também. Lembra lá da comunicação não verbal, da questão de reclamações? Não é interessante também você ficar reclamando nas suas redes sociais, porque quem reclama, quem dá birra são crianças. O ponto referente à presença digital é o excesso de filtro. É você utilizar filtros que distorcem a sua imagem. Porque às vezes a pessoa te vê na rede social e te vê pessoalmente e a pessoa já cria aquela primeira decepção. Busque sempre o melhor da sua imagem, mas não utilize excessivamente filtros. Não sou contra usar, porque às vezes você precisa tirar uma foto e aquele ambiente está escuro. Se você colocar um filtro ali, vai trazer um ar mais profissional realmente para a sua foto. Às vezes você tá com aquele semblante mais cansado e você precisa usar o filtro. Não vejo problema nisso, desde que não seja aquela coisa torça a sua imagem ou algum filtro que vá de fato trazer ironia, trazer algum ponto assim para sua imagem, a não ser que você trabalhe com isso, com trazer polêmica, gerar um engajamento dessa forma, você é comediante ou alguma coisa. Mas cuidado, transmita sempre maturidade e responsabilidade para as pessoas que você deseja que te contrate.
Outro ponto que eu não acho interessante, gente, por exemplo, você pode tirar fotos com óculos de sol, você pode fazer um mundo. Nosso cérebro, ele faz um percurso que a primeira coisa que a gente olha é os olhos, a gente segue aqui e vai para a boca. Então, o olho é o primeiro ponto de conexão que nós temos. Então, por exemplo, quando você está gravando um stories, que é algo sério, você está vendendo um produto, você está explicando sobre algo, não é interessante que você cubra os olhos. Eu vejo muito artistas fazendo isso. A gente não é artista, a gente não tem essa fama toda. Então, que a gente saiba usar os nossos olhos para a comunicação com as outras pessoas. Tá? A não ser que, por exemplo, seja um dia que de fato, gente, a gente não tá, assim, impecável e bem o tempo todo. Mas se não tiver outro recurso, você usa o filtro. Se não tiver outro recurso, você usa o óculos, não tem problema. Mas cuide para esses pontos. Então, esses são alguns sabotadores que eu coloquei aqui para você. Se isso fez sentido, se você busca entender mais sobre isso, acompanhe aqui no canal, se inscreva, me acompanhe também no Instagram. Eu falo sobre imagem pessoal, sobre comportamento, cores e estilo. No perfil Ana Cássia Garcia também trabalho com maquiagem, então tenho 2 contas. E se inscreva aqui no canal e sugira novos temas para os vídeos. Se ficou dúvida, pode deixar no comentário. Quem sabe a sua dúvida pode ser conteúdo para um próximo vídeo. E até o próximo!